Hoje eu vim no canal do Thiago para falar sobre os resultados da Itaúsa. Sendo franco, a maior parte do resultado de Itaúsa vem do Itaú, cerca de 95%. Então é aí que a gente deve focar a nossa análise. Os resultados do banco vieram muito fortes. A gente está falando de um índice de eficiência de 40%, que é um patamar bastante saudável, uma basileia de 15%, o que denota que o banco está pouco alavancado, e essa alavancagem baixa ela permite também o pagamento de dividendos, assim como o crescimento da carteira. A carteira vem crescendo num bom ritmo, inclusive o guidance, ou seja, a expectativa da gestão do crescimento da carteira foi elevado. Hoje o teto virou o piso, então o Itaú deve crescer em 2024 de 9,5% a 12,5% a sua carteira, o que é impressionante num ambiente macroeconômico tão deteriorado. O retorno sobre o ativo, que mensura a rentabilidade desalavancada do banco, foi de 1,4%, o que é um patamar bastante atrativo, denota que o banco é rentável mesmo sem se alavancar muito. O retorno sobre o patrimônio líquido do banco foi de 22%, que é um índice impressionante considerando a magnitude do Itaú hoje. A gente está falando de um banco que tem 3 trilhões em ativos. A inadimplência vem caindo e isso permite que as despesas com provisão sejam um pouco menores e isso desce direto para o lucro líquido. Então a gente viu uma redução de mais ou menos 2 bilhões no trimestre em despesas de provisão, o que impulsionou o resultado do banco, que atingiu 10 bilhões. Para a Itaúsa, o que importa é a sua participação. Então a gente está falando aí de 3,8 bilhões que descem para a Itaúsa e quase tudo que é recebido em dividendos do Itaú é distribuído para os acionistas da Itaúsa. Então hoje nós estamos falando de um yield recorrente de cerca de 7%, pensando no resultado que o Itaú tem entregue. No entanto, o CEO da Itaúsa mencionou no conference call que existe a possibilidade de um dividendo extraordinário para o início do ano que vem. E isso pode trazer o yield aí para casa de uns 10%, o que é bastante interessante para uma empresa de altíssima qualidade, que tem o banco mais rentável dentre as grandes instituições brasileiras, que tem a participação em outras boas empresas que são ainda relativamente pequenas, como a Egea, a NTS, a Copa Energia, mas que são empresas que têm bastante chão pela frente, né? Infraestrutura, gás, são setores que têm muito potencial nesse país ainda. Para a Itaúsa também nós tivemos a notícia de uma bonificação, então a cada 100 ações que você tiver, você ganha 5. E isso tem uma pequena vantagem tributária, porque ela aumenta o seu preço médio. Então você recebe aquele dividendo, faz a bonificação, você adere e isso aumenta o seu preço médio. Então se você for alienar as ações lá na frente, você vai pagar menos imposto. Então nós vemos isso como uma coisa bastante positiva. A Itaúsa então ela é uma empresa que reúne previsibilidade, dividendos e algum crescimento, o que é um prato perfeito para compor a carteira do investidor. O que é um investimento bastante interessante para compor a carteira de um investidor brasileiro que busca renda recorrente. A holding gastou cerca de 42 milhões no trimestre, então existe um desconto associado à holding de cerca de 20%, ou seja, se você somar todos os ativos que a holding detém e ajustar pela participação, você teria um desconto de cerca de 20% frente ao valor de mercado atual. Parte desse desconto é justificado porque essa holding, a Itaúsa, ela tem as suas despesas administrativas, tem que remunerar CEO, auditores e afins. No entanto, nós entendemos que esse desconto não é justificado, ele deveria ser um pouco menor, considerando essas participações e o resultado que isso entrega para o acionista da Itaúsa. Então, nesse trimestre, nós tivemos um resultado muito expressivo do Itaú, uma possibilidade de dividendos maiores lá na frente e ainda você, sendo acionista, você fica na empresa retendo aquele crescimento contratado para o futuro. A Itaúsa é um investimento que nós vemos com bastante bons olhos para compor a carteira de um investidor de longo prazo e hoje negocia num valuation que nós julgamos atrativo. Provavelmente não é um negócio que vai multiplicar por muitas vezes, mas se você deter as ações da Itaúsa por muito tempo e segurar o dividendo e reinvestir nas ações, você deve ter um retorno que deve superar o CDI com alguma folga. Historicamente foi isso que aconteceu na maior parte das janelas que se você observar o passado. Então nós gostamos bastante de Itaúsa e recomendamos a compra das ações. E lembrando que estamos em Black Friday na Suno e lançamos o Suno Master, que é o plano perfeito para quem busca renda passiva que vai arcar com todos os seus custos lá no futuro. Isso é plenamente possível e com a Suno Master você vai ter tudo que você precisa para chegar nesse momento. E na Black Friday da Suno nós temos as melhores ofertas. Se quer saber mais, clica no link abaixo. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.